vou ter de fazer essa correção que também fiz em relação à Surídia, quando disse que nós somos forçados a nos encaixar. O que devia ser aí? Aqui o que acontece é que esse verbo encaixar, em termos de colocação, ele estaria no infinitivo pessoal, que eu já disse, parece estranho, não é? Porque a ideia central de infinitivo é que ele não se aplica para nenhuma das pessoas. Mas a língua portuguesa deu um jeito e existe um infinitivo que é pessoal, ou seja, é infinitivo, mas tem uma colocação própria para cada pessoa. É um pouco de aparente contrassenso, mas é desse jeito que a língua funciona. Então, como este seria usado ou utilizado na lógica de infinitivo pessoal, em vez de encaixar, seria encaixarmos. Esse encaixarmos ainda assim seria infinitivo, só que infinitivo pessoal. Outra coisa que precisava fazer era unificar quando se referisse aos escalões do nosso sistema de ensino. Em algum momento disse que frequenta o 12º ano, mas depois, ao falar de nona, falou nona classe, oitava classe. Isso tira unidade. Se eu não tiver, assim, conhecimento de como funciona o sistema angolano, só estou a ler, eu vou pensar que quando fala de 12º ano, se refere a um tipo de classificação que não é o mesmo que quando fala de oitava classe. Então, unificar, nesse caso, é necessário, porque isso é sobre o que é formalmente aceite. E formalmente em Angola a gente fala em classe e não em ano, tá claro? Mas, ainda que fosse em ano, precisava falar em todos os casos, nono ano, oitavo ano, ou 12ª classe, nona classe. Unificar ainda assim seria necessário. Depois, quando falou do adolescente, né, supondo um adolescente que gosta, quando nós estamos a comunicar e a ideia que queremos transmitir não é emitir certeza, o verbo não pode estar conjugado no indicativo. Então, em vez de adolescente que gosta, não é? Estavas a criar uma suposição. Quando eu emito dúvida, incerteza, desejo, pretensão, o verbo fica no conjuntivo. Em vez de adolescente que gosta, seria adolescente que goste. Um adolescente que goste de isso e aquilo. Estaria melhor falado. Depois, quando falou do restaurante, um restaurante que encontra-se. Aqui estamos em caso de colocação pronominal, depois de que é uma expressão que nós chamamos de atrativo. Então não faz sentido dizer que encontra-se, tem que ser que se encontra. É como quando a gente usa quando, hoje, sempre, em vez de dizer sempre amei-te, não, sempre te amei. Então volta na casa. Na verdade, o verbo voltar rege uma preposição que não é em. E como não é em, não podia ser na. A gente volta a casa, ok? Voltamos a casa. Mas também há uma dúvida que vocês podem... Professor, como é que eu decido se eu digo volto a casa ou volto para casa? Também existem, vamos assim dizer, regras na própria língua. Voltar a casa e voltar para casa também não é a mesma coisa. Quando é que a gente diz volto a casa e quando é que digo volto para casa? Se eu estou a considerar que vou para uma casa, vamos supor que não seja específica, ou que eu vou lá e simplesmente tenho pretensão de ir e voltar, você entender? Eu digo vou a casa, por exemplo, vou à casa da Angelina, tem sentido, desde que a minha intenção seja de comunicar que eu vou e volto. Se eu vou a uma casa que é minha ou uma casa em que não quero transmitir a ideia de que vou e volto, eu devo usar para. No caso da senhora que era a casa dela, então ela voltaria para casa em vez de voltar a casa, porque o a é para fazer essa referência de uma casa que não se identifica, não é especificada, ou no caso de uma casa que não será necessariamente onde eu vou lá ficar. Eu tenho a intenção de ir e voltar, tá claro? E é por isso que quando a gente aprende crase, existe uma exceção interessante que é, embora a palavra casa seja feminina, nós nunca colocamos assim, acento, não craseamos o A se a gente só disser casa. Por exemplo, estou a ir à casa.
nunca deves colocar acento aí. A referência que nós temos do tempo aqui é hoje. Se eu estou a dizer apenas hoje, a minha referência é presente. Se eu disser hoje à noite, não importa se eu estou em que situação, estou a dar a entender que eu ainda não estou na noite de hoje. Então, se eu só disse hoje, o verbo não pode estar no futuro. Porque o único elemento dessa frase que se refere ao tempo só indica presente. É diferente de dizer hoje à noite. Hoje à noite decidirá, tem sentido. Mas se é só hoje, não pode ser decidirá ou tomará, que é a palavra, o verbo que usou, tomará, a decisão que tomará hoje. Não, é a decisão que toma hoje. Porque a única referência do tempo está no presente. Acontece que o mais é uma conjunção adversativa. Agora, eu vou perguntar assim, acha que é adverso a palavra erro, o termo erro é adverso da palavra força? Não é. Então, esse mais não foi usado convenientemente. Era necessário ter um adverso, não é? Uma palavra que tivesse um sentido contrário à palavra erro. Tá claro? Ou então usasse não é fraqueza, mas sim uma força. Aí tem adversos. Um reparo penúltimo que é quando usa a palavra indivíduo. E eu já fiz essa pergunta na sessão passada. Não sei se a Angelina sabe, mas se eu perguntasse, essa esferográfica, podemos dizer que é um indivíduo? Bom, infelizmente vocês pagam um preço muito alto porque os professores não vos ensinam. Esta esferográfica pode-se dizer que é um indivíduo. E eu só levantei essa questão, sabe por quê? Porque indivíduo é uma forma indireta de se dizer pessoa. Tá claro? Se quiser se referir à pessoa, como a pessoa é um tipo de indivíduo que tem uma etiqueta própria, para não ser confundida, então diga mesmo pessoa. O que é indivíduo? E aliás, já que falei há pouco de adverso, o contrário ou o adverso de indivíduo é coletivo. Então, indivíduo não tem nada a ver se é ser vivo ou não. Indivíduo é aquilo que indica unicidade, que é uma coisa só. Uma esferográfica, podemos sim dizer que é um indivíduo, tá claro? E então, no caso, para que nós não confundíssemos se esse indivíduo se refere a quê, então use mesmo diretamente a palavra pessoa, porque se deixar aberto, eu vou pensar que dentro, eu que tenho noção do que é ser indivíduo, vou pensar que nesse conjunto possam caber coisas como uma esferográfica, mas daquilo que estava a falar só cabia, enquanto indivíduo só cabia a pessoa, então como existe já a palavra pessoa, seria bom. O último reparo mesmo para fechar é, quando falou que é um requisito principal. Bom, isso fica um pouco confuso, porque quando a gente diz que é normalmente queremos distinguir a ideia de que possam existir outras coisas nesse conjunto que chamamos de requisitos. Agora, se é um requisito principal, não sei, ou devia dizer é o requisito principal, ou devia dizer é um dos requisitos principais. Assim como está, é um requisito principal, é uma comunicação um pouco efetiva a nível de cultura linguística. E, para ser sincero, eu já memorizei características sobre cada um dos oradores e oradoras. E é assim, nesta edição, não pode dizer que as outras não tenham. Mesmo antes da Angelina atuar, eu disse assim comigo mesmo, a Angelina é a nossa oradora elegante. Ela tem aquele charme do saber estar, estás a entender? Então, para melhorar esse charme, vai também fazer essas melhorias na forma de falar. Mas você não fala assim. Eu vi, você sabe, eu estive aqui todas as vezes, foi só o nervosismo. Na primeira sessão, quem te avaliou? Fui eu? Não. Fui eu, então estou a me lembrar bem. Eu também tive dificuldade para notar erros sobre a tua atuação. Infelizmente, esse nervosismo atrapalhou, mas, Angelina, você fez um bom trabalho e isso é que importa, tá bem? Tá de parabéns. Yo, 1, 2, 1, 2, yo, 1, 2, 1, 2, yo.